Bom dia a todos. Começando aqui o nosso estudo, mais um estudo de sábado e fazendo a leitura inicial com um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40, onde ele fala assim: Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que faz o exterior não é o que faz também o interior? Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, mestre amigo, mestre amado de todas as horas, Alta de Souza, que nos acompanha também nesse estudo virtual. Espiritualidade amiga, agradecemos por ter a oportunidade de fazer um estudo também aqui em nossa casa, pois é uma oportunidade de estudar, de refletir. Agradecemos por esse momento e pedimos que essas vibrações de paz e serenidade possam chegar a todos aqueles que escutem esse estudo, mas também que passem pelas nossas telas mentais no momento em que estamos lendo essas palavras. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos, então, fazendo o estudo do livro Reflexões Espíritas e eu escolhi esse trecho do Evangelho de Lucas porque o texto que vamos ler hoje se chama Homenagem a Allan Kardec. E homenagem por quê, né? Segundo esse texto que a gente vai ler hoje. Porque Allan Kardec trouxe uma luz num momento que o mundo estava caminhando nas sombras. Ou seja, Kardec trouxe a oportunidade que nós aqui na Terra, para que nós aqui na Terra pudéssemos enxergar os verdadeiros valores, como ele fala aqui, pudéssemos fazer com que o interior dos vossos corações tirasse as rapinas e as iniquidades. Kardec veio num momento onde nós estávamos preocupados em lavar as mãos para jantar, em falar bonito, em fazer bonito, mas sem se preocupar com o nosso interior. E é por isso que nesse texto ele vai citar filósofos, ele vai citar grandes pensadores contemporâneos de Kardec, que na sua intimidade talvez estivessem interessados numa melhora do mundo. Talvez com os seus discursos, com as suas palavras bonitas, com suas horas debruçadas nos livros, eles realmente tivessem as melhores das intenções para mudar o mundo, para transformar a vida das pessoas, a vida da humanidade. Porém, Kardec nos traz esse ensinamento que nada disso é possível sem os corações puros, sem o sentimento da caridade, sem a noção de valor moral. Ao passo que, quando nós já estamos modificados moralmente, não precisamos nos preocupar com o que vamos fazer, com o que vai sair de nós, porque naturalmente isso já vai estar balizado pela nossa moral e naturalmente já vai ser compatível com isso. Então, quando você faz uma receita de bolo, e uma receita, né, qualquer receita que você faça, e você misture os ingredientes, pode até não ficar do gosto que você queira, mas se você faz uma receita de bolo, naturalmente vai sair um bolo. Eu não preciso me preocupar em, após fazer essa receita, transformar aquilo em bolo. Agora, se eu
misturo os ingredientes errados, se eu coloco coisas diferentes, naturalmente, por consequência, aquela receita não vai derivar um bolo. E nós somos assim. Nós somos essa receita sendo aprimorada. Então, tudo que sai de nós é o que está dentro de nós. Por isso, a preocupação deve ser em mudar o interior e não mudar o externo, o exterior. E é por isso que ele começa aqui falando da situação. Para entender a mudança que Kardec fez, ele começa situando, contextualizando a Europa, né? Quando Kardec chegou, o momento que Kardec chegou. Então ele fala que a Europa se encontrava nos estertores da destruição da ignorância, lograda pela enciclopédia e pelas propostas extraordinárias ainda dos precursores da Revolução Francesa, que estrugiria no dia 14 de julho de 1789. Então, esse era o contexto que Allan Kardec chegaria. Lembrando que Allan Kardec, ele traria essa noção do espiritismo, ele traria essa noção da existência do espírito, da vida, continuidade da vida após a morte do corpo físico, mas como o espiritismo também é ciência, essas noções precisariam chegar num momento aonde se valorizava o intelectual também, aonde se valorizava a razão e o entendimento, o interesse, melhor dizendo, pelas pesquisas. Então, Kardec vem nesse contexto. Ele continua: podiam-se ouvir as vozes nobres de Voltaire, Rousseau e as lições de sabedoria a verterem das obras dos eminentes pensadores que estabeleciam as bases dessa era nova. Quando as ambições humanas propuseram a necessidade da modificação das estruturas políticas que predominaram na França, derrubando a Casa dos Bourbons, que cedeu lugar à fraternidade, à liberdade e à igualdade, inscrevendo no mare magnum das paixões os direitos humanos que ainda permanecem desrespeitados. Então a gente repara que, assim, ao longo da história, e principalmente nessa época de Kardec, existiram muitos pensadores tentando falar o que era o melhor, o que era o mais adequado em termos de direitos humanos. E é inegável que a gente teve modificações. É inegável que, apesar de ainda termos uma sociedade muito viciada, uma sociedade muito contaminada, é inegável que tivemos modificações desde a Idade Média, né, desde os primórdios da humanidade até hoje. Porém, os direitos humanos ainda permanecem desrespeitados. Escutava-se a palavra libertadora da razão, era um momento que predominava o interesse pela razão, de se fazer valer a razão. E inebriavam-se os corações ante as circunstâncias novas, que pareciam destruir os teimosos bastiões do dogmatismo, degenerando em intolerâncias mais terríveis do que aquelas que se pretendiam combater. E aí, então, ele vai falar de como a França estava, né? A gente aqui no Espiritismo fala muito do umbral de uma atmosfera umbralina. E quando ele fala aqui, ó, que a França estava ensombrada, me parece um pouco, né, essa visão do umbral que a gente tem, que é o pensamento muito materialista, muita guerra, muita valorização do corpo físico, muita valorização só do aspecto material. Ensombrada, a França parecia sentir raiar um novo dia quando as tubas guerreiras de Napoleão Bonaparte assentaram seus arraiais em Paris, preparando para reunir as forças destroçadas sob o seu comando, conduzir o país ao grandioso fanal. Nesse terrível momento, quando o insigne curso se prepara para ser coroado, imperador dos franceses, a divina providência então faz que se mergulhe nas sombras da terra o eminente espírito de Jean Rous, que se dera em sacrifício no século XV, lá atrás, em favor da libertação do Evangelho de Jesus. E quem é, então, esse espírito de Jean Rous? Porque o legal do espiritismo que a gente entende é que o espírito ele é um só. Nós vamos mudando de corpo, de família, de aparência, de trabalho, de nome, conforme a necessidade. Mas o espírito é o mesmo desde que foi criado. É o mesmo no sentido assim, ele vai evoluindo, né?
mas é o mesmo espírito, a individualidade é a mesma, aquela que foi criada. Então, esse espírito que no século XV foi Jan Hus, agora reencarna em Lyon, a 3 de outubro de 1884, recebendo o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso querido Allan Kardec, trazendo a indeclinável tarefa de modificar as estruturas do conhecimento, abrindo espaços para a restauração do pensamento do Cristo, conforme ele, o próprio Cristo, e seus discípulos o haviam vivido 19 séculos antes na Palestina. Então, Kardec, como sabemos que é a terceira revelação, ele vem trazendo explicações, isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo a chave para muitos ensinamentos que ficaram com lacunas da época de Jesus, Jesus sendo aí a segunda revelação. Então, Kardec chega nesse momento onde a França, onde a Europa estão passando por esse contexto, e ele chega para trazer essa modificação das estruturas. Quando a filosofia altera sua estrutura com Hegel, Marx, Engels, estabelecendo a desnecessidade da alma para a interpretação da vida e a compreensão do universo, no momento em que Flores e Cuvier declaram nunca haver encontrado a alma nas centenas de cadáveres que dissecaram, Então ele vai falando aqui de vários estudiosos, cientistas, pensadores, filósofos, que na época não falavam da alma, não consideravam a existência do espírito para considerar outras coisas. É nesse momento que Kardec vem com uma força demolidora da lógica e da razão, apoiando-se na linguagem insuperável dos fatos, para afirmar a causalidade do universo, a preexistência da alma ao corpo e a sua sobrevivência ao túmulo. Então, é interessante porque existe um determinado momento que a ciência ou a razão, elas vão parar numa tecla, Vão ficar batendo numa mesma tecla e girando em círculos, porque é necessário que se abra mão de um pragmatismo para entender, para absorver outras coisas que num primeiro momento podem parecer abstratas, mas depois com boa vontade e boa fé, como o próprio Kardec fala, elas podem ser comprovadas. Então, é interessante porque todos esses nomes que ele cita aqui, quando ele fala do Hegel, Marx, Engels, Broussais, Bollard, Moleschott, Buchner, Carl Vogt, eu vou deixar aqui no blog, tem o texto na íntegra para todo mundo ler. Ele vai falando dessas pessoas que estavam fazendo altos discursos, elaborando textos maravilhosos, mas sem considerar a alma, a desnecessidade da alma. Ou ele fala, afirmando nunca haver encontrado a alma nas centenas de cadáveres que dissecaram. Claro, porque no momento que você está olhando para o lado material, você não vai enxergar o espiritual. É preciso fazer uma abstração, é preciso abrir mão de uma restrição de conceitos. E aí ele continua. Kardec, então, fez nascer uma filosofia comportamental superior. O professor Rivail, Kardec, agora sob o pseudônimo de Allan Kardec, propõe o Livro dos Espíritos, uma ética nobre e fornece as respostas para os graves problemas da humanidade, que não foram equacionados por Édipo, concebido na tragédia de Sófocles, interpretando a Esfinge. Então, olha como esse texto ele é maravilhoso porque ele cita grandes nomes, grandes estudiosos, grandes intelectuais, mas que, por a sua limitação, não conseguiram explicar tudo. Até hoje, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho, o Pentateuco deixado por Kardec, muitas coisas a própria espiritualidade fala, não é para você saber isso agora, vocês não têm vocabulário para saber isso agora. Existem coisas assim, mas muitas outras já temos as explicações que foram trazidas por Kardec num primeiro momento aqui com o Livro dos Espíritos. Propondo para a humanidade uma diretriz filosófica, segura diretriz filosófica, Kardec restaura o Evangelho de Jesus, que permanecia encarcerado no dogmatismo e asfixiado nos tecidos sombrios da intolerância como da superstição. E ainda tem esse aspecto, pessoal, porque quando Kardec chegou, existia uma predominância dos ensinamentos de Jesus estarem vinculados a dogmas.
E com isso, muita coisa da evolução moral, muitas diretrizes necessárias, elas se perdiam, porque ficava muito dentro de um dogma, de uma restrição, ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. Sendo que existem várias nuances entre é ou não é, faz ou não faz, que o Espiritismo vem trazendo e vem explicando. Nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade de saber o porquê das coisas. Eu não quero simplesmente ir lá e fazer porque alguém me mandou. Eu não quero simplesmente deixar de fazer porque alguém me mandou, porque isso não faz sentido para mim. E aí o Espiritismo, ele traz o quê? O livre-arbítrio. Nós podemos fazer ou não fazer, mas com a consciência de por que estamos fazendo ou não. Então, o Kardec, quando ele traz o Espiritismo, ele traz não só as explicações para muitas coisas que não foram entendidas, como também essa possibilidade de, através do entendimento, praticar o livre-arbítrio. Então, isso torna tudo mais consciente. O ser humano, o homem, ele tem condição de se tornar mais consciente e só assim se melhorar. Não dá para você se melhorar sem saber o porquê que você está fazendo alguma coisa ou deixar de fazer, só porque alguém mandou, né? Fica mais difícil a gente conseguir atingir essa evolução moral. E continua aqui, a doutrina espírita chega para iluminar as consciências humanas e propor uma revolução de amor nos corações, estabelecendo comportamentos de felicidade quando a esperança já havia abandonado as vidas. A morte bate então em retirada, cedendo lugar à vida, que canta um hino de imortalidade, adornando as experiências humanas que se engrandecem e se eternizam em bênçãos de consolação e paz. E para finalizar, ele fala que passados 185 anos do evento grandioso, que é a sua reencarnação, a humanidade contempla no Espiritismo os ideais de um mundo novo, no qual o amor unirá todas as criaturas como verdadeiros irmãos, conduzindo-os à plenitude. E aí, pessoal, hoje, se você está me ouvindo e está olhando aí para o seu mundo pela janela, está olhando para o seu mundo interior, né, dentro da sua casa, seja a casa física ou seja a sua casa espírito, você vai de repente falar, nossa, mas tá tão longe disso acontecer, né? Esse mundo novo, que o amor vai unir todas as criaturas, realmente parece que está muito longe, mas é o processo da humanidade, é o processo que todos nós estamos passando. O trabalho de Kardec foi trazer essa iluminação. Agora cabe a nós aqui fazermos a nossa parte. Hoje, quando o homem aluniça com facilidade e as suas bólides espaciais saem da Terra e do sistema solar para tentar compreender e interpretar as origens da vida, a codificação espírita permanece inamovível num todo granítico, iluminando o pensamento e explicando a causalidade da vida e a realidade do homem. Ou seja, o espiritismo é uma ciência de vanguarda, né? Tem gente que fala assim, mas precisa reformular o espiritismo porque Kardec estava atrasado? Não. Nós é que estamos atrasados. Kardec já diz tudo o que foi preciso dizer ali. A espiritualidade é muito sábia. Evocando o extraordinário mensageiro dos céus, no transcurso do seu aniversário natalício, nós, os espíritos espíritas que militamos nas atividades do Consolador, unimos nossas vozes em um coro para dizermos com os companheiros encarnados que o amam. Glória a ti, Allan Kardec. Aqueles que te amamos, te homenageamos e saudamos, conforme faziam os cristãos primitivos antes do Holocausto, em homenagem a Jesus. Então, pessoal, que esse texto aqui, né, tem a data Brasília, 30 de outubro de 89, no Congresso Internacional de Espiritismo. Então, que nós possamos, nas nossas orações, nas nossas preces, sempre lembrar, sempre homenagear Allan Kardec, que foi esse espírito que nessa encarnação nos trouxe o Espiritismo para que nós pudéssemos a cada dia melhorar um pouquinho na interpretação dos seus textos, na reflexão das suas palavras. Eu espero que esse texto tenha, esse estudo, né, tenha levado paz, serenidade para o seu sábado e que você possa lembrar dessas palavras no seu dia a dia, sabendo que Kardec fez a parte dele e cabe agora a nós fazermos a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. E para finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais, equipe espiritual que está sempre conosco, nos amparando e nos instruindo e nos intuindo também. Agradecemos por mais esse momento, por mais esse estudo e pedimos que todas as nossas vibrações possam reverberar pelos amigos encarnados e desencarnados que estão vinculados a nós nesse momento, que estão vinculados a esses pensamentos, que possam levar essas palavras e essas vibrações a todos aqueles lares necessitados. Uma boa semana a todos, um bom fim de semana e uma boa semana a todos. Que assim seja, graças a Deus.